sua igreja? Amém. Todos são felizes na casa do Senhor? Você é motivo de adorar o nome do Senhor e exaltar. É um privilégio poder estar aqui mais uma noite na casa do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui diante do Senhor, uma honra também estar diante dos irmãos, coroando essa igreja só tem. A igreja para o teu coração e minha família. Amém? Fique de pé, por favor. Dizer a palavra do Senhor. Olha, o Senhor está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Samuel, capítulo 6, verso 11. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 vezes. E abençoou o Senhor ao Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisava a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esta noite eu estou mandando bênção aqui, trazer a palavra do Senhor esta noite para a igreja do Senhor. O Senhor colocou no meu coração esta palavra. O pastor mandou uma mensagem, um áudio, e dando essa incumbência de trazer a palavra desta noite. E eu buscando ao Senhor, e tenho meditado alguns dias na palavra, e o Senhor me confirmou essa palavra para trazer esta noite para a igreja. Eu acredito que a palavra de Deus, toda ela é bênção para as nossas vidas. Toda a palavra de Deus ela é bênção. Se você receber ela no teu coração e entender que não sou eu que estou te dando a palavra, que estou te dando alimento, que é o Senhor, você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui com uma porção a mais do Senhor, porque você entendeu o propósito do Senhor, porque você entendeu o que está aqui dentro da palavra do Senhor, porque a Bíblia é a boca de Deus falando com você. E se você entender isso, você vai sair daqui tremendamente abençoado pelo Senhor, impactado pela palavra do Senhor esta noite. E nós estamos diante da palavra para falar sobre a arca da aliança. Vou dar um tema para essa palavra, seria valorizando a presença de Deus. A vida de Obed-edom mudou a partir do momento em que a arca de Deus chegou na sua casa. A partir do momento que o rei Davi manda a arca para a casa de Obed-edom, a vida de Obed-edom teve uma transformação. Por que isso? Porque quando a arca chega na casa dele, ele recebe com alegria, ele recebe com amor, ele recebe com zelo a presença da arca na casa dele. Porque a arca aqui ela representa a presença de Deus. A arca da aliança ela representa a presença de Deus. Em hebraico, ele dizia Shekinah. A Shekinah de Deus chegou à casa de Obed-edom. E a Shekinah, a presença de Deus, está nesta casa, nesta noite. Eu sinto a presença de Deus nesta noite aqui. E Deus já está falando no teu coração, porque a presença dele é algo notório no meio da igreja. Então nós vamos falar da arca da aliança. Mas para nós entrar no contexto, nós precisamos voltar um pouco, e falar um pouco de que é o propósito do Senhor para a vida da igreja. Deus tinha um princípio
Deus, Ele quis se revelar ao homem e quer se revelar ao homem de uma forma especial. Deus do Éden, Ele quis falar com o homem, Ele quis que a sua presença esteja com o homem. O homem no geral, o homem, não é? Com as pessoas. Só que o homem, muitas das vezes, ele distancia isso, como foi no Éden. Deus, Ele se apresentava ao jardim, conversava com Adão, todos os dias está presente. E Deus continua presente todos os dias na minha vida e na tua vida. Mas Deus deu um livre-arbítrio para o homem. Em Apocalipse 3, 20 vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então, ou seja, Jesus está na porta batendo todos os dias. Ele está batendo na porta do teu coração, na porta da tua casa, na tua vida todos os dias. Mas prova a você abrir a porta para ele entrar. Ele não vai arrombar a porta do seu coração para entrar. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Porque você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade para fazer isso. E nesta noite Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar na tua vida de uma forma especial. Ele quer tocar você nesta noite. Basta você abrir a tua mente e abrir o coração para receber a palavra do Senhor nesta noite. Pois muito bem, nós estamos diante da palavra fora da arca da aliança. A presença de Deus, ela é tão forte, ela é algo tão maravilhoso sobre nós. A presença de Deus, quando ela está sobre a igreja e sobre as nossas vidas, é algo tremendo, irmãos, que nós sentimos quando temos a presença de Deus. E quando Deus ele chega, né, lá no 1 Samuel, capítulo 5, vai dizer que a arca da aliança, o filisteu pega a arca e leva para a casa de Dagom. Dagom era um deus admirado pelos filisteus. Ele pega a arca e leva para a casa de Dagom. Mas quando chega lá de madrugada, o pessoal levanta e vai olhar, a arca estava caída ao lado a estátua estava caída ao lado da arca da aliança. E o Senhor, novamente, eles vão lá, levanta a estátua de Dagom, coloca ao lado da arca da aliança. E de repente, aquela estátua cai de novo e se quebra. E quando ela se quebra, ela quebra os braços, quebrando o pescoço e ficando só o corpo daquele Deus estranho ali. Por quê? Porque quando a presença de Deus chega, o mal tem que sair. Aonde a presença de Deus está, o mal não fica de pé. Aonde a presença de Deus está, a idolatria tem que sair. E quando ele chega lá, eles colocam de pé e novamente é caída. Portanto, a presença de Deus foi tão forte ali sobre a vida daquele povo que o Senhor enviou enfermidades sobre eles até de tumores, pelas hemorroidas. A Bíblia vai falar sobre isso aqui. E eles pegam novamente a estátua e levantam e colocam de pé ela quebrada novamente. Mas vamos continuar falando da arca da aliança. A arca estava na casa, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 7:2 que a Bíblia fala, a arca ficou na casa de Obed-Edom. Ela ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu na casa de Abinadab. E agora Davi ele junta todos ali, os conselheiros de Israel, para tomar direção para tirar a arca da casa de Abinadab, porque a arca não estava no lugar certo onde deveria ficar. E Davi agora consulta e vai até a casa de Abinadab para tirar a arca de lá. Quando ele chega lá para pegar a arca, aí os dois filhos de Abinadab pegam a arca para transportar. Já começaram errado por ali, porque pegaram a arca e colocaram no carro de boi. A arca teria que ser transportada em um estandarte, né? Com as duas varas, com tipo uma rede, né? E a arca tinha que ser transportada ali, não podia ser daquela forma. Mas Davi estava tão feliz que a arca estava saindo daquele lugar que não era para ficar, que ele também não vigiou.
não teve vigilância. E Davi estava atrás cantando e adorando, porque a arca estava indo para o lugar certo. Estava tomando outro rumo, estava saindo da casa de Abinadab, o lugar que ela estava ficando. Ela não tinha prosperidade, a presença de Deus ali não estava servindo mais na casa de Abinadab. Por quê? Ficou 20 anos, nada aconteceu. Ficou 20 anos ali, a presença de Deus naquela casa e nada aconteceu. Acontece o seguinte, que ele estava ali, já estava acostumado com a presença. Mas isso que é o perigo, irmãos, quando nós acostumamos com a presença. Quando nós acostumamos com a presença de Deus, nada acontece. Nós viemos para a igreja, louvamos, adoramos, ouvimos a palavra e saímos daqui de qualquer jeito, saímos daqui vazio. Por quê? Porque nós já estamos acostumados com a presença. E nós não podemos acostumar com a presença. A presença ela tem que ser algo novo cada dia nas nossas vidas. A presença de Deus ela tem que ser renovada. Nós temos que buscar a presença de Deus para si. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, nós somos tremendamente abençoados. Nós somos tremendamente impactados pela presença de Deus. E eles já estavam acostumados. Eu quero crer que Abinadab chegava ali, olhava a arca e não sentia mais nada. A esposa de Abinadab também olhava ali, a arca estava toda poeirada, ela já não limpava mais, já não cuidava mais. Os filhos também já não cuidavam mais. Tanto é que quando eles pegam a arca, eles levam a arca de qualquer jeito. Um carro de boi, não era para ser transportado. Ao usar filho de Abinadab e Aiô, eles pegam a arca para transportar. Quando chega em determinado lugar, o carro de boi tropeça, a arca vai para cair, Uzá vai tocar na arca, é fulminado na mesma hora. Por quê? Porque Deus já estava vendo a intenção do coração. Ele estava com tanta pressa para levar a arca dali, que ele estava preocupado da forma que tinha levar. Eles queriam levar a arca. E quando chega ali, acontece essa fatalidade. E agora, quando acontece isso, Davi se entristece, porque ele achou que estaria fazendo certo, está fazendo certo. Porém, quando acontece essa tragédia de Uzá ser morto ali, Davi se entristece. Mas aí ele agora fala, como eu levo essa arca para onde? Aí parece Obed-Edom na história, que não estava no contexto, não estava dentro do projeto, mas aparece Obed-Edom, aparece ali, a arca vai até a casa de Obed-Edom. E quando a arca de Deus chega até a casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom ele recebe a arca com alegria. Ele recebeu a arca com alegria em sua vida, em sua casa, e cuidou dela. Eu quero crer que Obed-Edom ele pegou a arca da aliança e colocou no lugar de destaque na sua casa. Qual é o lugar de destaque da nossa casa? É a sala, não é verdade? Todos que entram pela sala. Ninguém entra diretamente pela cozinha. Geralmente, quando você tem uma visita, ele entra pela sala. E quando a visita entra pela sala, ele sente o quê? Ele sente a Shekinah de Deus. Ele sente a presença de Deus na tua casa. Ele sente a presença de Deus na tua vida. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Você vai sair daqui com a presença cheia e todos vão sentir a presença de Deus na tua vida. Todos vão sentir, vai ser impactado através da presença de Deus sobre a tua vida. Mas tem um detalhe que eles faziam, não valorizavam da forma que era para tratar a presença. Eles tratavam de qualquer jeito. Tinha todo um cuidado, tinha todo um ritual, tinha um cuidado específico com a arca da aliança, tinha que ter um cuidado. E a família de Obed-Edom, eles tinham isso, todos receberam a arca da aliança, todos receberam a presença e cuidado com vigilância e cuidado com amor. Preciso que você e toda a sua casa recebe a presença de Deus. Não adianta só eu valorizar a presença de Deus na minha casa, mas eu tenho que fazer com que toda a minha família, toda a minha casa valorize a presença de Deus. Porque a presença de Deus ela tem que estar comigo, ela tem que estar com você todo momento. Não devemos deixar a presença de lado. Em todo lugar que você for, a presença tem que estar. Se você for até a porta de emprego, a presença tem que ir na frente. Se você está no seu trabalho, a presença tem que estar na frente. Se você vai fazer um exame, a presença tem que estar
simbolizou isso. Obed-edom, ele era levita, instrumentista, e ele tocava, dançava e louvava diante da presença. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias, quando tem culto. Nós cantamos e adoramos e louvamos na presença do Senhor. Nós dançamos na presença do Senhor, nós pulamos de alegria na presença do Senhor, porque aqui há a presença forte de Deus. E quando há a presença de Deus, não há tristeza, não há murmuração, não há reclamação, porque Deus está presente. Deus está na casa, e quando Ele está na casa, algo tem que acontecer diferente. E nesta noite eu profetizo que algo de novo está acontecendo sobre a tua vida. O ano de 2022 ainda não acabou. A irmã Stefania falou, a sua vitória ainda pode chegar. O irmão Paulo também falou, pode chegar hoje, pode chegar até o final, até dia 31, mas também pode não chegar. Mas se não chegar, não murmura, não reclama, continua na presença. Continua na presença, porque na presença você vai alcançar algo da presença de Deus. Glória a Deus. Não tem como dar errado, irmão, se você está fazendo tudo na presença. Se você faz tudo na presença de Deus, na orientação de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque Deus não é um Deus de erro, Deus é o Deus da perfeição, e Ele é perfeito. E tudo que você fizer na presença dEle, você vai prosperar. Glória a Deus. Por quê? Porque você está fazendo na presença. Mas não faça pela força do seu braço, como disse a irmã, faça pelo Senhor, não confiando no candidato fulano de tal. A irmã está sendo usada pelo Senhor. Uma pessoa do pastor já deu claro, a irmã falou aqui. Não devemos confiar no homem. O pastor também falou lá fora. Não devemos confiar, devemos confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Um Deus que promete e que cumpre e que não falha o que promete. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar. É só esperar. É só não sair da presença. É só não abandonar a presença. Se você quer ser bem sucedido na vida profissional, não saia da presença. Se você quer ser bem sucedido na faculdade, não saia da presença. Se você quer ser bem sucedido lá com o seu colega de trabalho, ganhar ele para Jesus, continua na presença. Continua na presença. Ao momento que nós fazemos o local de trabalho, que se nós não vigiarmos, nós saímos, nós livres um pouco da presença. Porque a gente está lidando muito com as pessoas que é ímpio e que não servem o Senhor. Mas nós temos que ter vigilância. Foi isso que o povo aqui, os filhos de Abinadab e a esposa, eles teve prudência e vigilância. Toda a família de Obed-edom teve vigilância com a arca, com a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você tem vigilância com a presença de Deus, quando você tem cuidado com as coisas de Deus, eu aprendi uma frase do pastor que dizia assim: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Estávamos aqui, eu e minha família, cuidando um dia desse do templo. Eu falei com a minha esposa, quando eu falamos sobre o trabalho do templo, porque o que a gente faz aqui, a gente faz por amor à obra de Deus. A gente faz pelo Senhor, e a recompensa ela vem do Senhor. Estávamos aqui fazendo um pequeno reparo aqui, minha esposa limpando aqui o templo, eu mexendo aqui. O dono do imóvel chegou aqui e falou assim: ó, eu vim aqui para te dar um dinheiro de um refrigerante. Eu estava aqui cuidando, estava esperando. Eu até falei: seu dono, eu não vou receber não, porque eu não faço nada para receber aqui na casa de Deus. Quando eu trabalho voluntariamente. Aí ele falou assim: não, mas eu coloquei no coração. Eu falei: colocou, foi o Senhor. O Senhor colocou no coração dele, mandou ele trazer aqui. Era um valor assim, comparável, dava para completar algo que eu precisava para completar. Eu não sabia nem onde sair. Aí o Senhor manda ele vir aqui. A porta fechada, ele não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Chegou aqui, me viu aqui, viu eu fazendo o trabalho, foi lá e buscou o dinheiro. Isso é bom, e nós não do Senhor, sabe por quê? Porque estamos na presença. Se você está na presença, não tem por que dar errado, já disse isso. Se você está na presença, você vai ser abençoado. Se você está na presença, você vai ter saúde. Se você está na presença, você vai ter paz. Não tem como dar errado, irmão, não tem. Se está na presença de Deus, só tem que dar certo.
é uma vida de certeza, não de incerteza na presença. A nossa vida de certeza. Vamos passar por momentos turbulentos, dificuldades? Vamos passar. Não nos estamos escapos de passar, não. Porque ele disse que no mundo terá aflições, mas tem que morrer porque eu venci. Se ele vencer por mim, por você, nós vamos capazes também de vencer porque ele já venceu. O maior já fez, ele já venceu por mim e venceu por você. Então não tem como ter errado, continua na presença. Continua buscando. Continua fazendo o propósito do Senhor. Porque ainda não acabou. Quem pensou que acabou, se enganou. Quem não acabou ainda, pode chegar. A vitória pode chegar ainda. Pode chegar também no ano 2023. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Ele voltou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Ele vai continuar ouvindo o teu clamor. Ele vai continuar ouvindo a tua voz. Ele vai continuar ouvindo a tua petição. Porque Ele é o Deus que promete e cumpre. É o Deus que te dá aquilo que você precisa. Mas é no momento certo e na hora certa. É na hora dele, no tempo dele. Talvez a minha ansiedade, talvez a murmuração faça com que eu não alcance, ou faça com que eu demore a alcançar. Porque o povo do deserto era para chegar mais rápido. Demorou 40 anos, porque murmuraram. Poderia ter sido mais rápido, mas murmuraram. Talvez a bênção que está para mim vai chegar ainda, talvez não chegou para mim. Eu falo para a igreja, eu falo para mim, porque eu sou igreja, eu sou ovelha. Talvez não chegou para mim também algo na minha vida ainda que eu tenho buscado, porque tem alguma coisa que está comigo. Talvez estou murmurando, talvez estou reclamando, talvez só o pensamento o Senhor já conhece, porque Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Mas uma coisa nós podemos fazer: não abandonar a presença, não abandonar a presença do Senhor, porque a presença de Deus é algo importante sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando a presença de Deus chega na casa de Obed-Edom, ele e toda a sua casa prospera. Toda a sua casa é abençoada. Por quê? Porque a presença chegou, eles valorizaram a presença. A esposa de Obed-Edom deve cuidar daquela presença que todos os dias pegava, passava um paninho, cuidava, tirava a poeira, né? Ali da árvore, que simbolizava, tirava o poeirinho, chegava ali, olhava para ela, né, com carinho, com zelo, e todos que entravam ali sentiam aquele toque, porque a presença brilhava. Porque quando você cuida das coisas de Deus, o brilho do Espírito Santo brilha sobre você, o brilho de Deus brilha sobre você. Porque você está cuidando das coisas de Deus com carinho, com amor, com gratidão. E quando a arca sai da casa de Obed-Edom, que eles vão levar para Jerusalém, ele larga, vai atrás, louvando, dançando e tocando instrumentos junto com Davi, junto com o povo. E ficou dentro do templo, adorando e louvando o nome do Senhor. Ele continuou o trabalho, ele ficou lá, a arca saiu e falou: vou continuar aqui agora na minha casa, tá bom, eu já fiz o que tinha que fazer. Não, ele queria fazer mais. Quanto mais ele adorava a arca, quanto mais ele adorava a presença, mais ele tinha vontade de adorar, mais ele tinha vontade de estar na presença. E quanto mais nós adoramos, quanto mais nós buscamos a presença, nós temos que querer estar na presença. A presença de Deus nas nossas vidas é algo importante. Nós não podemos sair da presença. Porque para quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Os discípulos fez essa pergunta para Jesus: para que iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde você vai da presença do Senhor? Se tudo que você tem, se tudo que você é a presença que te dá. Se você respira, é a presença. Se você dorme e acorda, é a presença. Se você tem saúde, é a presença de Deus na tua vida. Então, não tem para onde ir. O caminho é esse mesmo. Nós só temos um lugar que nós estamos aguardando, que nós vamos para as mansões celestiais. Andar nas ruas de ouro, andar com Cristo Jesus lá em cima. Mas daqui só para lá, para lugar nenhum mais. Não tem como sair da presença. Uma vez que nós somos
salvo, liberto, trazendo conceitos do seu, vindo para Jesus, não tem como sair mais da presença do Senhor. Uma vez que nós se apaixonamos por Jesus, não tem como se apaixonar mais. E nós temos que ser apaixonados, amar Jesus, amar a obra de Jesus. Todos os dias nós temos que amar, nós temos que fazer por amor, fazer por querer, porque eu quero, porque eu amo a presença de Deus. E eles continuaram amando a presença de Deus. E quem está na presença de Deus tem uma vida abençoada, tem uma vida próspera. Nós não estamos falando só de situação financeira, não. Nós estamos falando de prosperidade espiritual. Porque o que nós precisamos é prosperidade espiritual. Quando você falar de algo de Deus para alguém da presença, a pessoa vai ser abençoada tremendamente e você também vai ser abençoado. E o primeiro a ser abençoado é você. Quando você conta algo para a pessoa, quando você fala algo para a pessoa, ele chega para você e fala assim: então um dia você falou uma palavra para mim, falou, serviu para mim, falou meu coração, eu fui tremendamente abençoado. Aquela bênção entra em você também. Porque você é realmente a presença de Deus é forte. A presença de Deus, quando está na presença, tudo acontece. O milagre acontece. Quando você está na presença de Deus, não tem Satanás que fica de pé, porque a presença é maior. Não tem inimigo que pode investir sobre a sua vida que vai ficar de pé. Ele vai cair por terra porque ele é derrotado, porque ele é fraco. A presença dele é coisa fraquinha, mas a presença de Deus é forte. A presença de Deus é maior. A presença de Deus é que nos conduz. É a presença de Deus é que nos traz paz, que nos traz salvação, é que nos traz libertação, é que nos traz cura. É a presença. Quando você tem a presença de Deus, você consegue discernir o bem e o mal. Quando você tem a presença. Agora, quando você está fora da presença, não consegue discernir o que é o mal, o que é bom, o que é ruim. Para você lutar a mesma coisa, porque está sem direção, está sem a presença. Não deixe a presença faltar. A presença tem que estar com você. A presença tem que estar contigo todos os dias. Para você ter uma vida bem sucedida com o Senhor, precisa da presença. Se você quer ter um ministério abençoado, continua na presença. Se você quer ser um obreiro abençoado, continua na presença. Se você quiser ser um adorador na casa do Senhor, continua na presença de Deus. Se você quer ser um bom profissional na área que você escolheu, continua na presença de Deus. Porque na presença de Deus, você vai ser o melhor para Deus. Você vai fazer o melhor que é para Deus, porque na presença dEle, você consegue todas as coisas. Continua na presença. Não jamais fora da presença. A presença tem que ser algo notório. A presença de Deus, ela não pode deixar, nós não podemos deixar a presença de Deus fora de nós temos que ter a presença. Nós temos que ter a presença de Deus com os nossos cônjuges. Nós temos que ter a presença de Deus com os nossos filhos. Nós temos que ter a presença de Deus para tudo. Aquele que tem o seu esposo que ainda não serve o Senhor, que ainda não está na presença do Senhor, mas anseia para que ele esteja também, para que toda a família esteja, mas continua na presença. Continua pagando preço por ele. Continua orando por ele. E no momento certo, na hora certa, o Senhor vai trazer. A presença vai ser com ele, vai ser com você, vai ser com toda a tua casa. Glória. Continua na presença. Glória. Aleluia. Muitas vezes acontece, como dissemos, Abinadab ficou com a arca na casa dele 20 anos, nada aconteceu. Tem pessoas que falam assim: nada acontece na minha vida, nada está acontecendo. Talvez não está acontecendo porque você não buscou, ainda não tem um segredo de algo acontecer na tua vida. Porque nós podemos dizer que o ano se passou, está se passando, falta 2 dias, né? Para que fim do ano. Quanto que Deus tem feito pela tua vida? Se você for parar e pensar, quanto que a presença de Deus tem feito por você? Quantas pessoas desceram a sepultura neste ano? Quantas pessoas estão
enfermas, quantas pessoas estão numa situação que às vezes não conseguem sair, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor esteve conosco, a presença dele está conosco. E nada tem nos faltado, ele não tem deixado nada faltar. O homem está ficando, mas até aqui as mãos dele esteve sobre nós. Ele vai continuar sobre nós, porque jamais vão sair da presença dele. Continua na presença, porque ele vai continuar te abençoando. Quantas pessoas desceram a sepultura de 2019 para cá, 2020, com essa pandemia, com este coronavírus, com esse Covid-19, eles estão dando um nome para esse troço aí. Mas nós estamos aqui de pé. Alguns o Senhor permitiu, alguns o Senhor permitiu que fosse, mas alguns foram até sem o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que partiram do Senhor, que fizeram uma boa obra, fizeram um bom trabalho e partiram. Mas nós estamos aqui porque somos melhores? Não, estamos aqui porque a presença está conosco. Estamos aqui porque ainda não acabou. Não acabou ainda. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ainda vai se cumprir ainda. Não acabou. Quem falou que acabou, te enganou. Não acabou não. A promessa de Deus, ela se cumpre. Ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para o seu cônjuge, aquilo que Deus tem para o teu filho, vai chegar o tempo dele. O tempo de Deus vai chegar. Quem sabe você que tem o seu marido, tem o seu cônjuge que está fora, seu filho que está no mundo das drogas, ou um parente, ou um irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai trazer no tempo certo na hora certa. Continua na presença, continua buscando, continua valorizando a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, em tudo quanto você fizer, você vai prosperar, porque o Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade. Ele vai prosperar a sua vida espiritual, ele vai te dar um nível maior para você alcançar algo da presença dele. E quando você entrar por aquelas portas, você já vai sentir entrar por ali, sentindo vontade de pular de alegria, vai estar sentindo vontade de ouvir a palavra, vai ter vontade de ouvir louvor, cantar louvores aqui neste lugar. Por quê? Porque você não se cansou da presença, porque a presença te renovou, porque a presença te renova todas as manhãs. A presença de Deus, ela te renova todas as manhãs. Continua na presença. Aleluia. Continua na presença, que o teu filho vai vir. Continua na presença, que aquela causa que está na justiça vai se resolver. Continua na presença. Aquela enfermidade que você acha que não tem mais jeito, pode chegar a cura para ela. Aquele problema que você tem lá com o seu vizinho, pode chegar a solução. Aquele problema que você tem com o seu familiar, pode chegar a solução. Mas continua na presença. Continua na presença, adorando, exaltando, pulando. Se você aguentar pular, pule. Se você aguentar dançar, dança. Eu não aguento pular muito não, só aguento andar. Mas estou aqui pela misericórdia do Senhor, e a presença tem me sustentado a minha casa, tem sustentado esta igreja, que eu vejo a felicidade dos irmãos. E é a presença que faz isso. Só quem tem a presença de Deus tem brilho. Quem tem a presença tem brilho. A luz está convosco por um pouco de tempo. Andais quando tem luz, para que as trevas nos apanhem. Quem anda nas trevas sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe para onde vai. Aleluia. E a luz é Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus está aqui te iluminando. Jesus está aqui brilhando a tua vida, para você sair daqui melhor, para você levar a presença para a tua casa com carinho. Coloca a presença no teu carro, coloca a presença no teu quarto, coloca a presença na tua sala, aonde você estiver, coloca a presença. Até no banheiro, se você estiver lá fazendo sua necessidade, coloca a presença. A presença, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser falada, ela tem que ser exaltada todo momento, porque Ele merece toda a exaltação,
toda adoração, todo louvor, toda honra é dado àquele que é digno de louvor, é dado àquele que pode todas as coisas, e a presença está nesta noite. Continua buscando o Senhor, continua abrindo o teu coração, continua falando para Ele, se colocando na presença dEle, e algo de melhor na tua vida vai acontecer. Vai acontecer porque tem acontecido. Se for dar um microfone para cá, cada um falar um testemunho aqui que aconteceu esse ano, são muitos testemunhos. Não vai ter nem pregação, não vai ter nem a palavra, nem louvor, só testemunho. Eu tenho certeza que Deus tem feito algo por esta igreja de Soterra. Eu creio que Deus tem feito algo por esta congregação de Soterra e vai continuar fazendo, porque a presença dEle é forte neste lugar. A presença dEle vai continuar te trazendo para este lugar. A presença dEle vai continuar te dando um coração abençoador. A presença dEle vai continuar te dando algo para você ser próximo da sua vida, para você abençoar mais esta igreja, o Ministério de Ação Social. Deus vai plantar isso no teu coração, a presença dEle vai estar sobre você. Vai sentar sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. Continua adorando, continua buscando, continua se colocando na brecha. A presença de Deus, você bem sucedido no seu ministério. Qual ministério você tem? Você quer ser próximo do seu ministério? Continua na presença, continua buscando, continua fazendo, continua evangelizando, continua falando de Jesus, continua falando da presença dEle, e a presença dEle vai continuar te abençoando. Que você possa levar essa presença para a tua casa nesta noite, que você possa levar, que você possa ainda colocar diante do Senhor, na presença dEle nesta noite. Aquilo que você tem vindo buscar, aquilo que você tem buscado, aquilo que você não alcançou ainda, coloca diante dEle. Ele está aqui. A presença está aqui nesta noite. A presença está aqui. E nesta noite, eu agradeço essa oportunidade, mas eu gostaria, Deus colocou no meu coração, gostaria de chamar o pastor aqui, pastor, por favor, orar por você que sentiu no coração que precisa de receber uma palavra, uma bênção de Deus na oração esta noite.